E o título que eu coloquei aqui, Esperança é aquilo que nos sustenta enquanto esperamos em Deus. Então, a palavra em Jeremias 29, 11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E aí, na tradução, a mensagem diz: Sei o que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseio. Essa palavra, esperança, eu procurei no hebraico e no grego. Não sei se eu vou soletrar corretamente, né? Mas no hebraico é tikvá, que significa corda, expectativa, esperança e confiança firme. E a esperança é como uma corda que liga o presente ao futuro que Deus prometeu para nós. E no grego é elpis, que significa expectativa confiante do bem, especialmente da salvação e da fidelidade de Deus. Então a nossa esperança, ela precisa estar em Deus, porque Deus ele é fiel para cumprir as promessas dele. Mas nós muitas vezes temos dificuldade de crer e confiar que Deus vai cumprir. Mas a promessa dele é verdadeira, é pura. Nós precisamos ter um coração rendido, ter as nossas emoções deixadas ser dominadas para o Espírito Santo, para quando virem os desafios, nós lembrar que temos um Deus poderoso e que faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E essa palavra de esperança veio o profeta Jeremias, que foi no tempo que se dirigiu ao povo judeu no exílio da Babilônia, após as conquistas de Nabucodonosor. Então, naquele tempo, Deus disse para eles que, mesmo eles passando aquele momento, eles deveriam ali plantar, cultivar, né, multiplicar, eles precisavam confiar em Deus em meio à circunstância que eles estavam. E aí Jeremias vem, profeta, com essa palavra, né, que diz que só ele conhece os planos que tem para nós. Quando nós estamos passando por algumas circunstâncias, nós normalmente olhamos para os desafios, para os gigantes que se levantam, e esquecemos de lembrar das promessas que o Senhor já fez para nós. E muitos exilados esperavam naquele tempo um retorno imediato, uma providência rápida, e não era o que o Senhor tinha planejado para eles. Será que nós temos nos submetidos aos planos do Senhor? Senhor, será que nós estamos nos rendendo àquilo que o Senhor tem planejado para a nossa vida? E nos tempos de hoje nós não estamos tão diferente. Às vezes parece que estamos piores do que aquele povo, porque nós passamos muitas vezes pecando uma vida inteira num caminho de desobediência, como aquele povo andava, e querendo para ontem uma solução como o povo queria também. Momento que eles se sentiram, no momento de opressão, se sentiram abandonados, mas eles não olharam para o tempo de desobediência que eles viveram. E muitas vezes assim somos nós. Nós passamos um tempo de desobediência, mas quando nós olhamos para Jesus, quando muitos retornam para Jesus, eles esquecem o tempo que viveram sem Jesus. E eles querem a resposta rápida, eles querem a resolução rápida, mas não querem viver as consequências daquilo. É como se, quando vem alguma consequência, como se Deus estivesse castigando, como se Deus fosse ruim ainda. Quando nós não queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, a gente culpa Deus. Por que que Deus está permitindo isso? A gente não traz a responsabilidade para nós, não está acontecendo do meu jeito, a resposta não é o que eu quero, não é o que eu estou buscando. Então eu estou caminhando por um caminho errado e eu estou achando que é um castigo de Deus, mas não é. E aí eu passo a dizer que esse Deus não me serve mais. Eu passo a buscar outros deuses em outros lugares. Eu passo a crer que a resposta original do plano de Deus para a minha vida não faz mais sentido, porque eu passo a olhar com os olhos humanos.
E a minha vida, ela passa a ser ministrada pelo meu eu e não mais por Deus, não mais na esperança de que Deus pode mudar todas as coisas. Então, os planos de Deus já não fazem mais sentido para a minha vida, porque é do meu jeito, é como eu quero ouvir. E quando eu começo a traçar essa rota de desvio do Senhor, eu começo a ir a outros lugares aonde vão me trazendo amantes espirituais, aonde eu vou colocando até mesmo profetas, né, do Senhor na frente de Deus. Então eu passo a não querer mais ouvir o que Deus tem, eu passo a não querer mais ouvir o que Deus planejou para minha vida, mas eu vou em busca e coloco a minha expectativa no profeta, naquele que fala, que eu vou lá, ouço, vejo, escuto com a voz audível e é ele que vai me sustentar. E muitas vezes esse profeta passa a ser um ídolo na minha vida e eu não busco mais a Deus, eu não tenho mais intimidade, eu não tenho mais relacionamento com Deus, porque minha expectativa está nesse profeta, a minha esperança está nesse profeta, não está nos planos que o Senhor fez para mim. E muitas vezes, naquele tempo, havia muitos falsos profetas prometendo volta rápida, vitória. Quantos falsos profetas têm se levantado nos dias de hoje? Em nosso meio. E será que estamos conseguindo ter discernimento? Quem são esses falsos profetas? Será que o tempo que eu estou separando com Deus, no meu secreto, no meu íntimo, no meu quarto, está sendo tempo suficiente para que quando esses falsos profetas se levantam no nosso meio, nós temos o discernimento de saber quem é o falso profeta e quem não é? Será que a minha esperança está naquele que quando alguém diz assim para mim, nossa, vai lá naquele culto porque o profeta vai estar lá. E aí eu saio correndo, que a minha esperança não está mais em Deus. Não está naquele que escreveu a palavra, não está aquele que deixou todas essas promessas para mim. Está no homem. Está no homem. Então eu saio correndo, eu sei porque quando eu estava com a depressão, onde dizia que tinha alguém que ia me curar, eu ia lá, porque minha expectativa não estava em Deus, estava no homem. E eu saía pior do que eu entrei, porque Deus dizia. Aí depois Deus disse para mim que não era sobre o que as pessoas oravam por mim, era sobre a minha intimidade e relacionamento com Ele que viria a minha cura. E a minha expectativa, mesmo eu doente, não estava em Deus, estava no homem, porque era um profeta, porque falava de Deus. Então eu ia correndo querendo a solução, sendo que a minha solução está aqui em todo o tempo, em todas as áreas. Eu não preciso sair da minha casa para ter intimidade e relacionamento com Deus. A minha intimidade está aqui, quando eu leio, medito e pratico. Não é só ler, meditar e não praticar. Ou eu confio de capa a capa na Bíblia, ou eu não confio. Ou eu creio de capa a capa, ou eu não creio. Não é nesse momento isso aqui me serve, no outro momento essa parte não me serve. É como que eu dizer para Deus, Deus, até aqui tu pode me mudar, a partir daqui tu não precisa me mudar, é comigo mesmo. E por falta de discernimento, muitas vezes esses falsos profetas se tornam nosso ídolo, tirando o lugar de Deus, como aconteceu naquele tempo. E tem acontecido muito nesse tempo. Separo mais tempo com Deus ou com profetas? Separo mais tempo no secreto, buscando aquilo que me traz a verdadeira esperança, que é através da palavra, ou eu escuto muitas pregações, ou eu só escuto muitos louvores? Que tem me sustentado, que tem me levado a ter esperança e expectativa que é Deus que faz todas as coisas. O que eu tenho ouvido tem sido o alimento verdadeiro? O que eu tenho praticado tem valor para o Senhor? Porque eu, como pequeno Cristo, tudo aquilo que eu vou fazer, eu tenho que lembrar que eu sou o pequeno Cristo aqui, representando o Senhor. E tudo que eu fazer que vai desagradar o Senhor, eu estou agradando o inimigo. Eu não posso agradar dois senhores. Ou eu vivo os princípios do Senhor, ou eu vivo aquilo que a criatura tem colocado nesse mundo para me viver. E eu preciso escolher. E assim como o Senhor
alertou o povo em Jeremias 29:8, que diz, 8 e 9, que diz: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Não deixe que os profetas e adivinhas que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês encorajem a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome e eu não os enviei, declara o Senhor. Essa palavra é para nos tempos de hoje. Não foi só para aquele tempo. Ela é muito perfeita para esse tempo. Então, o Senhor está dizendo: não olhem, não dê ouvidos, não confie neles, mas olhem, dê ouvidos às minhas escrituras. Confie, descanse em mim, que sou o caminho, a verdade e a vida. Porque você tem dado ouvidos a profetas, as pessoas que enganam vocês? O Senhor está querendo dizer: a sua esperança está em mim, que criei os céus e a terra e tudo o que há. Eu te criei desde o ventre da tua mãe, eu que conheço os teus planos. Para vocês, os adivinhos e os falsos profetas não fazem diferença, porque eu que conheço o futuro de vocês. Por que que vocês têm buscado esperança naquilo que é passageiro, aquilo que é uma ilusão, aquilo que vai te trazer um conforto momentâneo, passageiro, que é só uma emoção? Por que que vocês têm dado ouvidos a esses profetas? Por que você tem confiado neles? Por que vocês têm buscado a eles e vocês não têm buscado a minha palavra? Vocês têm ido em igrejas, em conferências, em tudo que é lançado, o povo tem ido buscando ali um momento com o Senhor quando não é necessário, quando a esperança está no joelho e cara no pó, quando tu está no secreto com o Senhor. As pessoas têm buscado uma esperança falsa, elas têm vivido ilusões, mentiras, enganos através de profetas. As pessoas parecem que têm sede e fome de viver o que os falsos profetas têm lançado. Em quem nós temos colocado a nossa esperança? Sabe por que muitas vezes achamos que estamos vazios ou que a nossa oração não passa do teto? Porque a nossa esperança não está naquele que nos criou, que nos conhece, que sabe o nosso futuro, mas está na criatura, nos padrões desse mundo, não está no Criador. A palavra de Deus é tão linda, ela tem tantas promessas de esperança, mas eu preciso me submeter aos planos do Senhor e eu não quero renunciar, eu não quero me render, eu não quero me humilhar, eu não quero confessar, eu prefiro andar num caminho de dor até a eternidade. Eu sou salva, mas ando num caminho de dor. Eu tenho dois caminhos, ou eu ando num caminho de cura até a eternidade. E o que me faz ter esperança é a palavra do Senhor. E por que eu preciso saber do meu futuro? Por que que eu busco saber do meu futuro? Por que que eu quero saber o que vai acontecer daqui um pouco? Não é necessário, o Senhor já conhece. E Ele sabe tudo o que nós precisamos. Nós precisamos apenas ter esperança e crer que Ele vai fazer o melhor, colocar a expectativa nele, porque se Ele está dizendo que eu já fiz tudo, que os planos já estão prontos, por que que eu quero saber? Já basta, Ele sabe. Ele é o meu Criador. Ele é que me fez mesmo antes da fundação do mundo, que a palavra dele diz, mesmo antes do ventre da minha mãe, Ele já sabe todas as coisas. E por que que eu anseio saber do futuro? Por que que eu quero saber? Vai resolver? Eu vou poder antecipar alguma coisa sem a ordem do Senhor? Não. Em Hebreus 11, 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, em Jeremias está dizendo, em Jeremias 29, 11 diz: Deus prometeu um futuro e uma esperança. Em Hebreus 11 diz: Ele nos mostra como vamos viver até que esse futuro chegue, que é pela fé. Então, nós precisamos crer, nós precisamos nos alimentar da palavra e praticar para que a nossa esperança não desfaleça, porque a fé dá substância à esperança e a esperança vai dizer vai acontecer.
E a fé responde: já creio mesmo antes de ver. Já creio antes de ver. Será que nós conseguimos fazer isso como seres humanos? Com tantas coisas que têm acontecido no Brasil, com tanta polêmica, com tantos desafios, será que nós podemos olhar e dizer, mas com fé, dizer: Senhor, eu creio, eu tenho esperança de um futuro melhor. Eu creio que tu estás na frente de todas as coisas, que a minha esperança não está no homem, não está quem está lá governando, mas está em ti. Porque se ele está lá é porque tu permitiu. Então eu preciso crer que o Senhor vai permitir um futuro melhor, assim como ele prometeu para o povo que foi ali exilado, certo? Então eu tenho que crer que hoje eu estou passando por desafios, que tem tantas coisas ruins acontecendo, mas que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não nos abandonou. Ele disse ali, na tradução da mensagem, ele diz: não os abandonarei. Vocês estão passando sim por um caminho de desafio, de turbulência, mas eu estou com vocês, eu não abandonei, eu estou na frente. Eu sei de todas as coisas. Descansem, confiem. O exílio foi longo, referido mais ou menos a 70 anos, que está em Jeremias 25, 11, 12, que diz, aqui no 25, 11, 12, que diz: toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Então aqui está dizendo que a justiça é do Senhor, não é nossa. Que a nossa esperança precisa continuar no Senhor, porque a justiça quem vai fazer é Ele. E o povo, para se sustentar, ele precisava querer e ter esperança e ter fé. Assim como naquele tempo, a nossa esperança, ela não deve estar baseada na circunstância, mas nas promessas. Mas como eu vou crer nas promessas, como eu vou ter esperança se eu não leio a palavra, se eu não separo o tempo para conhecer a palavra? No versículo 29, 11 diz: ele diz, porque sou eu, é o eu sou que estou fazendo. Não é qualquer pessoa, não é um profeta, é o Todo-Poderoso, é o que criou os céus e a terra. E ele disse: já, não é não, não é eu vou, ele disse: já ordenei todas as coisas, já está tudo pronto, já planejei tudo para cuidar de vocês. Planejei tudo, não é um pouco, é tudo, é todas as coisas sobre você. E Deus tem um plano específico para cada um de nós, exclusivo. O que é para mim não é para Daia, o que é para mim não é para Áurea, o que é para mim não é para Jaque. O que é para mim é meu, é um plano exclusivo, mas eu preciso que me render, me submeter e deixar os planos dele se concretizar na minha vida. E muitas vezes eu estou num ciclo caminhando, caminhando, caminhando e não saio, e tudo acontece do mesmo jeito e tudo está da mesma forma, porque eu oro, eu jejuo e nada acontece porque você não volta para o caminho de retorno, não se submete e as coisas acontecem do teu jeito e acontece errado. E aí diz: ele afirma que o plano é cuidar de vocês. Você tem permitido ser cuidada pelo Senhor? Ou você está na cadeira do Espírito Santo fazendo todas as coisas? Você tem permitido ser cuidada pelo Senhor? Ou você é que, como com o Espírito Santo, como você é com o marido, você é com o Espírito Santo, que você toma todas as decisões, é do teu jeito, da tua forma? O Espírito Santo não vai fazer nada por você se você não permitir ser cuidada por ele. Ah, mas o meu orgulho é muito grande para aceitar ajuda. Misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós somos dependentes dele, nós precisamos da ajuda dele o tempo todo. Nós precisamos dele em todo o tempo, não é só um pouquinho. E ele afirma: não os abandonarei. O meu plano, ele diz, o plano dele
não é o plano dos falsos profetas, não é o plano das pessoas, não é os planos do mundo, dos padrões do mundo, é o meu plano, é dar a vocês um futuro, uma esperança. E por que que eu tenho buscado essa esperança e esse futuro em outros lugares? Pelo qual anseio, ele já conhece o que você quer, ele já conhece o desejo do seu coração. Apenas nós precisamos confiar e crer que ele vai fazer. E aí eu procurei anseio ali no dicionário que diz o ato de desejar intensamente ou ter uma forte ânsia por algo. O ato de desejar intensamente, então o Senhor sabe o verdadeiro desejo do teu coração, daquilo que tu anseia, do futuro que tu queres. Mas a nossa visão ela é tão pequenininha, ela é tão ela ela não vai tão longe quanto a do Senhor. O Senhor, ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque ele vê todas as coisas, ele ouve todas as coisas, ele não descansa em nenhum tempo. E nós somos falhos em todos os tempos, o Senhor não é. Então nós precisamos crer que ele vai fazer todas as coisas, ter esperança que é ele quem faz, que a expectativa deve estar nele e não deve estar em homens. Quando a nossa esperança está no Criador, é Ele quem planeja e faz tudo acontecer. Quando a nossa esperança está no Criador, é Ele quem faz tudo acontecer, porque é Ele que planeja. E é Ele quem move, e eu creio que muitas pessoas têm testemunhos sobre isso, que aos nossos olhos está impossível, não vai acontecer, porque o valor que eu preciso é muito alto, porque isso e porque aquilo. E aí, para o plano dele, que ele fez acontecer, ele move e inclina os corações até mesmo dos ímpios, para que o plano dele se cumpra. Quando a gente planeja, quando ele planeja e submete, e a gente submete ao plano dele, ele move o coração até mesmo do ímpio para que aquilo aconteça. Porque os planos dele são fiel, a promessa dele é verdadeira para se cumprir, então ele vai fazer com que o ímpio se incline para que a obra dele aconteça, para que os planos dele se cumpram em nossa vida, porque ele não é um Deus de mentira, ele é um Deus de promessa. Mas para isso acontecer, nós precisamos fazer como está em Jeremias 29:12, que diz: Então vocês clamarão a mim, virão, orarão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de quê? De todo o coração. De todo o coração. Senhor, eu não consigo. Senhor, me ajuda. Os planos são teus, mas eu quero fazer do meu jeito. Então me ajuda, se renda ao Senhor. Se você tem dificuldade, se renda, diga, Senhor, me socorre, me ajuda para que teus planos se cumpram, me ajuda eu a vencer esse orgulho, a deixar nas tuas mãos. Me ajuda a vencer, a ler a palavra, a meditar dia e noite nela e a praticar. Não se faça de forte, corajosa para o Senhor. Para Ele, tu não precisa ser assim. Para Ele, você tem que ser transparente. O Senhor ama um coração puro. O Senhor ama aquele que mesmo, sabe aquela pessoa que tenta, tenta e às vezes não consegue sair daquilo e se derrama e se derrama. Eu fico olhando a misericórdia do Senhor, porque quantas vezes eu disse, Senhor, eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda, Senhor, tá difícil. Isso para mim tá desafiador. Me ajuda, me socorre. Manda alguém para mandar uma palavra para mim. Faz alguma coisa por mim. O Senhor vai lá e faz. Por quê? Porque eu coloquei a minha esperança nele. E ele sabe a intenção do meu coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sempre que nós procurar o Senhor, nós vamos encontrar Ele. Sempre que nós nos rendermos verdadeiramente em humilhação, em obediência, em santidade, em integridade, o Senhor está ali nos esperando. Quando a sua expectativa não estiver mais naquilo que você quer ou busca, quando a sua esperança não estiver naquilo que tu vê, mas é quando você se rende e entende e toma posse que eu, o grande eu sou, é o que planejo e concretizo aquilo que eu e você anseiamos. Você precisa crer, você precisa ter esperança no grande eu sou. E não importa a circunstância que você está apenas,
Não importa a circunstância que você está, apenas ore. Ore em todo tempo, clame, avance sem medo, sabendo que tudo no seu tempo irá acontecer como o Senhor planejou e determinou para a tua vida. Se renda aos planos do Senhor, permita Ele deixar finalizar tudo que Ele já planejou para você. O tempo do exílio não define quem fomos, mas quem seremos quando a promessa se cumprir. Então creia, tenha esperança, e eu quero deixar algumas perguntas de reflexão aqui para nós. Eu confio nos planos de Deus para a minha vida? Eu confio nos planos de Deus para a minha vida, mas eu me submeto a eles? Quais as consequências que nós temos colhido por não colocar a nossa esperança no Senhor? Você consegue confiar em Deus mesmo quando tudo parece perdido? Quando você olha e você não vê nada? Quando parece que o Senhor está em silêncio? Eu não sei se vocês já passaram para isso, mas eu aprendi a ser dependente do Senhor no silêncio dele. Eu necessitava estar ali porque eu pensava, um dia ele vai falar comigo. Um dia ele vai falar comigo e eu não vou desistir. Eu vou continuar. E um dia ele disse para mim: quando você achava que estava sozinha no teu quarto, eu sempre estive ali contigo. E eu saía do quarto chateada e dizia: Deus, tu não falou comigo hoje de novo. Tu não falou comigo hoje de novo. Então tá, eu vou sair do quarto. Tu não quer falar comigo, tudo bem. Mas eu sabia que era ele que me sustentava, porque quando eu saía dali, eu não tinha mais vontade de tirar minha vida, só que naquela época eu não tinha o discernimento que era ele que estava me sustentando naquele momento que ele estava ali. Para mim é como se ele não tivesse ali. E aí depois refletindo, quantas vezes eu entrei no quarto com vontade de tirar a vida e depois quando eu voltava eu não tinha mais essa vontade. Quantas vezes o Senhor nos sustenta em todos os momentos, ele é a nossa esperança. Ele é a nossa fé, a nossa vida, Ele é tudo que nós temos, nós não precisamos de mais nada. Se nós temos murmurado pelas coisas do mundo, se arrependa. Se arrependa. O Senhor tem planos maiores. Ele já planejou tudo, já está tudo pronto, já está tudo preparado. Nós precisamos apenas tomar posse e crer que Ele está no controle de todas as coisas, que nada é impossível para o Senhor, que nada é impossível. Não queira antecipar o seu futuro. Viva cada processo, um de cada vez, porque é nesse processo que a gente cresce, é nesse processo que a gente aprende a amar o irmão como Jesus ama. É nesse processo que a gente olha por mão e ouve ele sem julgar, sem condenar. É nesse processo que a gente vive uma caminhada agradecendo, sendo grata a Deus por tudo que ele tem feito. O processo nos ensina tantas coisas lindas, mas nós não podemos desistir no meio do processo, nós devemos avançar sem medo. E assim como Deus, naquele tempo, deu essa promessa para o profeta Jeremias para o povo, ele entrega essa promessa para vocês hoje. Eu já planejei tudo, já está tudo pronto. Sou eu quem estou fazendo, não são homens, não são pessoas que mentem, não são pessoas que querem status, não são pessoas que querem estar ali apenas usando o meu nome. É eu, o Senhor, aqueles que escrevi tudo que está na palavra. Leiam a palavra, dê ouvidos à palavra. E eu realmente creio que Deus tem planos bons a meu respeito, mesmo quando não os entendo. Será que eu consigo crer? Mesmo quando eu não estou entendendo nada? Mesmo quando eu planejei tudo, botei tudo no papel o meu ano, tá tudo planejado aqui, Senhor, tá tudo pronto o meu ano. E aí começa tudo sair fora, e eu começo a perder controle de tudo. Já saiu tudo do meu controle. Como é que eu reajo? Como é que eu reajo? Eu já começo a murmurar porque nada tá dando certo, porque não sei o quê? Não. Senhor, eu te agradeço. Porque se tu tem caminhado num caminho de obediência, de santidade, integridade com o Senhor, você vai ver que tudo que o Senhor está mudando é para o teu bem.
Mas você precisa ter convicção da tua caminhada com o Senhor. Não é um pouco eu quero caminhar com o Senhor e outro pouco eu não quero. Um pouco eu quero servir o mundo e o outro pouco eu não quero. Tenho confiado mais nos meus planos ou nos planos que Deus tem para mim? Minha esperança está nas circunstâncias ou na fidelidade de Deus? Nós precisamos crer que Deus é fiel, que não importa a circunstância que eu estou passando, que não importa o gigante que está se levantando, mas que a palavra, a promessa vai se cumprir, que eu tomei posse, que ela vai se cumprir, vai. Pode ser daqui 70 anos, pode ser daqui 70, mas eu creio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Não importa o período, não importa o tempo. Para esses planos se cumprirem, você está preparado para aquilo que o Senhor irá remover ou colocar em sua vida? Que para os planos dele, que ele planejou para você, muitas coisas vão mudar. É como uma reforma de uma casa. Eu tiro janela, coloco onde não tem, para entrar luz. Eu tiro uma porta, fecho aquela porta, porque aquela reforma ela precisa estar perfeita. Se eu estou fazendo uma reforma é porque eu não quero mais estar ali, porque não está mais agradando aquele ambiente. E aí se torna tudo perfeito, lindo e maravilhoso, mas eu precisei mexer em muitas coisas, eu precisei tapar muitas goteiras, precisei trocar o telhado. E eu estou preparado para as pessoas que o Senhor vai remover, até mesmo da minha família. Eu estou preparado para que o Senhor disser, vai, e de fazer o evangelho, deixa tudo para trás e vai. Eu estou preparado para isso. Eu estou preparado para as pessoas que o Senhor vai colocar na minha vida. Será que eu não vou estar chateada do Senhor remover quem eu não queria, mas que não faziam mais parte dos planos dele, e colocar outras pessoas? Eu vou receber essas pessoas de bom coração. Eu vou olhar como Jesus olha elas. Será que eu estou preparada para tudo isso que o Senhor quer fazer? Abrir janela onde não tem, abrir porta onde não tem, fechar porta e janela aonde eu queria estar, mas ele fechou? Será que eu estou preparada para o sim e o não de Deus? Então, a minha mensagem hoje é que você tenha esperança, mesmo com a porta aberta, com a porta fechada. Seja obediência, caminha num caminho de obediência. Não olhe para trás, não olhe para as coisas velhas, não olhe para aquilo que o Senhor já te tirou. Não queira de volta aquilo que o Senhor não quer mais na tua vida, porque Ele conhece o nosso futuro. Os planos dele para nós são perfeitos. Nós precisamos apenas nos submeter e nos render, e o mais Ele fará. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para hoje. O Senhor colocou no meu coração. E aí vamos ministrar a ceia, Daia. Eu vou ler um versículo que está em Lucas 22:19, que diz: Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, e este cálice é a nova aliança e o meu sangue derramado em favor de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, consagrar agora, Senhor, a Ti este pão que representa o Teu corpo, Senhor, e este cálice, Senhor, que representa o Teu sangue. Obrigada porque Tu não desistiu de nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu foi tentado no deserto, Senhor, mas Tu não desistiu, Senhor. Tu sabia para onde Tu iria, Pai, quando tudo se cumprisse, Pai. Tu, Senhor, não desistiu por amor de nós, Pai. E eu quero agora aqui, Senhor, com os meus irmãos, orar, Senhor, em arrependimento, Pai, de tudo aquilo, Senhor, que não tem agradado o Teu coração, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que eu tenho ouvido, tudo aquilo, Senhor, que eu tenho falado, tudo aquilo que eu tenho vivido, aonde eu tenho colocado a planta dos meus pés e o meu coração, Senhor, e não tem te agradado, Pai. Nos perdoa, Senhor, por todo o pecado que temos cometido, muitas vezes de engano, de mentira, Senhor. Tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, não nos permita mais, Senhor, quebrar os Teus princípios, Papai.
do que vale quebrar os teus princípios para viver as coisas momentâneas e passageiras desse mundo. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia, Senhor, por muitas vezes a ira tomar conta, Senhor, e nós fazer do nosso jeito, Senhor, de correr atrás de profetas, Pai, muitas vezes tornando eles ídolos em nossas vidas, Pai. Nos perdoa, Pai, se as redes sociais têm sido, Senhor, esses ídolos, Pai. Se a vaidade tem sido, Senhor, algo que está fora do nosso controle, Pai. Nos perdoa, Senhor, por julgar e condenar pessoas, Senhor. Mas eu te agradeço pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu te agradeço pelo teu amor, Senhor, que nos tirou das trevas para a luz, Pai, que nos resgatou, que quebrou grilhões, Pai, que quebrou correntes, Pai. Muito obrigada por isso, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos amar incondicionalmente, Senhor. Esse amor, Senhor, que é tão forte, tão lindo que nós não temos palavra para expressar, Senhor. Obrigada por todos os livramentos, Senhor, que tu tem dado a cada uma de nós, os nossos filhos, nossos esposos, Senhor. Obrigada porque tu tem nos sustentado, nos renovado, Senhor. Obrigada pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, porque no meio de uma multidão, Senhor, tu olhou para nós, Senhor, e tu nos escolheu, tu nos pensou ali, Senhor, para desfrutar desse amor, Senhor, desse evangelho, dessa porta estreita que muitos não querem, Senhor. Sabemos que é desafiador, Senhor, mas nós temos esperança em Ti, nós confiamos em Ti, porque é Tu quem planeja todas as coisas, Senhor. E nada mais nos importa a não ser a Tua presença, Espírito Santo, nada mais nos importa a não ser o Teu amor, Pai. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Podemos todos comer do pão. Glória a Deus, Pai. Podemos todos beber do cálice. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor e Teu favor. E a tua graça, Senhor. Obrigada, Jesus. Glória a Deus.